Salve, salve fiel! Corinthians Fute News na área, todos os dias às 19 horas, com as últimas novidades do Timão. Já deixe seu like para ajudar o canal, ative as notificações e se for novo por aqui, se inscreva e faça parte desse bando de loucos. Corinthians! Renato Augusto afirmou não ter limitações físicas para jogar. O meia foi titular no empate do Corinthians em 1-1 contra o Fortaleza e ficou em campo os 90 minutos do confronto da Sul-Americana. Autor da assistência para o gol de Yuri Alberto, que empatou o duelo antes do intervalo da partida, ele normalizou as oscilações de desempenho e disse procurar se adaptar à forma como a equipe joga. Ao tentar uma finalização, Renato sentiu dores na região, onde havia sofrido uma pancada no tornozelo. Apesar do desgaste, o jogador seguiu em campo normalmente. O Corinthians faz um trabalho específico com ele para aguentar a maratona de jogos e estar disponível nos confrontos decisivos. O aproveitamento do Timão com camisa 8 em campo é de 65,59% em 31 partidas. Sem ele, a estatística cai para 30,86% em 27 compromissos. Mesmo com uma diferença significativa no desempenho do Corinthians na temporada, Renato Augusto ainda não foi procurado pela diretoria para renovar o vínculo, porém sua vontade é de continuar na equipe e tem paciência sobre o assunto. Internamente, já há algum tempo o trabalho de Luxemburgo era questionado pelos atletas mais experientes, que não gostavam dos métodos dele. A falta de resultados e de soluções para uma equipe que sofria muitos gols deixava os jogadores irritados. Em nenhum momento, porém, eles expuseram esse sentimento, já que acreditavam que a equipe pudesse reverter o quadro. A preparação para o jogo contra o Fortaleza contou com um coletivo de 11 contra 11, sem muito detalhamento na atividade de como viria o adversário, e essa rotina incomodava os jogadores. Entre os mais novos, havia também muita dúvida sobre os critérios do treinador, já que alguns jogadores surgiram e sumiram. Rafael Ramos, antes uma opção para lateral, também deixou de ser relacionado. No CT, o episódio mais grave da passagem de Lucha pelo Timão foi o atrito com Bruno Maziotti. O Corinthians enfrentaria o Goiás no dia 26 de agosto pela 21ª rodada do Brasileirão, 3 dias antes de visitar Estudiantes em La Plata pela Sul-Americana. Pelo planejamento, a comissão técnica pouparia os jogadores mais experientes para a decisão na Argentina. Porém, os planos mudaram e por conta da má colocação do Corinthians na tabela, Luxemburgo optou por levar alguns dos jogadores que tinham treinado para o banco de reservas. A equipe iniciou o jogo com reservas, mas o técnico mandou 5 titulares a campo depois que o Goiás abriu o placar. No vestiário, jogadores como Rojas e Bruno Mendes não esconderam o descontentamento por terem participado de um treino e de um jogo no mesmo dia. Mas a pior notícia ainda estava por vir. Renato Augusto sofreu uma pequena lesão muscular e se tornou dúvida para o duelo na Argentina. A situação gerou uma discussão entre Luxemburgo e Bruno Maziotti, que pouco depois acabou ganhando a imprensa. Renato intensificou o tratamento, viajou, jogou no sacrifício, rendeu pouco e no dia 3 de setembro ficou fora do derby contra o Palmeiras para tratar o seu problema muscular na data FIFA. O episódio evidenciou uma diferença de pensamentos sobre o futebol entre os departamentos, algo comum nessa terceira passagem de Lucha pelo Corinthians. Mesmo assim, Maziotti e o técnico mantiveram uma relação profissional até o último dia. Luxemburgo deixou o Corinthians após 38 partidas, com 14 vitórias, 12 empates, 12 derrotas e aproveitamento de 48% em quase 5 meses de trabalho. O Timão ocupa a 11ª posição do Brasileirão e no sábado enfrenta o São Paulo fora de casa. Matias Rojas virou um novo problema para o Corinthians após apresentar uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda e ser desfalque de última hora para a partida contra o Fortaleza. Com um novo problema, ele confirma o histórico negativo que havia apresentado no Racing. Por lá, demonstrou uma condição física que preocupou o torcedor do Timão antes de sua contratação. Em maio desse ano, Rojas foi diagnosticado com edema ósseo pós-traumático no tornozelo direito. A lesão ocorreu em decorrência de uma torção que ele sofreu dias antes do problema, em um confronto diante do Boca Juniors. Naquele período, o atleta chegou a ficar um mês parado
e desfalcou o time argentino por 6 partidas. Ele também sofreu com contusões musculares na última temporada, ficando fora de 4 jogos em junho de 2022 e 6 no mês de setembro. A situação não mudou desde que ele chegou ao Corinthians. Em sua segunda partida com a camisa do Timão, contra o Bahia, sofreu um trauma no pé esquerdo e ficou afastado de 5 compromissos da equipe. Um deles foi o primeiro encontro com o São Paulo pela semifinal da Copa do Brasil. Algumas semanas depois, voltou a apresentar um problema clínico e pode ficar ausente dos próximos jogos do Corinthians. Ou seja, já são 2 contusões em pouco mais de 2 meses. Corinthians anunciou a renovação contratual do volante Cauê Souza, que integrava a extinta equipe sub-23. O atleta enfrentou uma adversidade recente ao sofrer uma lesão que exigiu uma intervenção cirúrgica para sua recuperação. Seu vínculo estava programado para se encerrar no dia 28 de setembro, porém, com a renovação assinada, agora se estende até 31 de dezembro. Ao anunciar a renovação, o Corinthians afirmou que fornecerá ao atleta todo o suporte necessário durante o processo de recuperação de sua lesão. Essa foi a 5ª renovação contratual de Cauê, que chegou ao Corinthians em 2019, com vínculo até abril de 2021. Ele chegou às categorias de base do Corinthians na temporada de 2019, após passagens pelas bases do São Paulo e São Bernardo. Naquele mesmo ano, foi emprestado para o Oeste, onde teve sua primeira experiência como jogador profissional. Em 2021, disputou apenas uma partida no Brasileirão de Aspirantes pelo Timão. Depois foi emprestado ao Marcílio Dias, de Santa Catarina. Ele nunca atuou em outra categoria que não seja a Sub-23 do Corinthians. É importante ressaltar que Duílio encerrou a categoria Sub-23 do clube em janeiro de 2022. No final desse mesmo ano, muitos jogadores remanescentes tiveram seus contratos encerrados, o que não foi o caso de Cauê, que teve seu contrato renovado para garantir sua recuperação. Yuri Alberto assumiu o protagonismo no ataque do Corinthians e passou a liderar quase todas as estatísticas ofensivas da equipe. Ele é o artilheiro do time nesse período, com 4 gols, e o jogador que mais converteu chances claras. O camisa 9 também ocupa o primeiro lugar de 3 rankings nesse intervalo de tempo. Ele é o que mais vezes chutou a gol, o que mais venceu duelos e quem mais sofreu faltas. Yuri balançou as redes mais uma vez no empate por 1-1 com Fortaleza, na Neoquímica Arena, pelo jogo de ida das semifinais da Sul-Americana. Ele chegou a dizer que o Timão havia conquistado um bom resultado, apesar de reconhecer a dificuldade de decidir o confronto fora de casa. Por meio das redes sociais, o Timão anunciou o retorno de Mano Menezes, que já teve seu nome marcado na história do clube do Parque São Jorge. O comandante estava desempregado após passagem pelo Internacional e assinou contrato até o final de 2025. Sua chegada acontece um dia após a saída de Luxemburgo, que deixou o Corinthians após uma série de atuações ruins, que gerou repercussões negativas tanto dentro quanto fora do clube. Mano trouxe junto o auxiliar Sidney Lobo, que fará parte de sua comissão técnica. Antes de acertar com o Mano, vale lembrar, o Timão tentou a contratação de Tite, sem uma resposta positiva, já que Tite está perto de um acerto com o Flamengo, a busca por Mano se intensificou. Por isso, uma reunião entre os dirigentes do Corinthians e os representantes do treinador foi feita hoje. O encontro selou o retorno do técnico ao Parque São Jorge. O anúncio do retorno de Mano Menezes repercutiu negativamente na oposição do Parque São Jorge. Augusto Melo, candidato à presidência do Timão, por meio de uma nota oficial, questionou a troca de comando técnico da equipe, faltando 2 meses para as eleições. O candidato disse ser contra a maneira que se deu a contratação do novo treinador e apontou que essa decisão deveria ser delegada ao próximo presidente. Além disso, afirmou que todos os candidatos deveriam ter sido reunidos para definir o nome de consenso. Ele ainda deixou claro que, apesar do respeito por Mano, o técnico não seria prioridade em sua gestão, e que a responsabilidade do processo é exclusivamente de quem faz parte. O mandato de Duílio se encerra no final de 2023. Mano Menezes é o 5º técnico do Corinthians dessa temporada e o 7º durante toda a gestão do mandatário. E aí, fiel, aprovou a contratação de Mano Menezes? Comenta aí. Fala, nação corintiana, bora pro salve da fiel. Um salve para Legner Arquitetura, João Joaquim e João Lucas de Mauá, São Paulo, Donizete França, Erickson Rodrigues, Evandro Júnior, Napoleão Bonaparte de Souza, Emerson Paulino de Sertãozinho, São Paulo, Enzo Gabriel,
Thiago Salles e a fiel do Paraguai, Franciele Oliveira, Clinho, Antony João, William Moraes e a fiel de Uberlândia, Minas Gerais, Flavinho de Piracicaba, São Paulo, Guilherme e a Gaviões da Fiel da Praia Grande, Eduardo Santos de Cuiabá, Mato Grosso, Anne Lima e a fiel de Campina Grande, Paraíba, Isaac Alves, Wagner Silva e a fiel de Guanhães, Minas Gerais, Amairton José, Darlisson Santos, Josimar, suas filhas Nicole e Helena e a fiel do Espírito Santo, C20 Original, César Alvino e a fiel de Carapicuíba, Coab 5, Toninho de São Vicente, Vila Fátima, Cauã Francisco, Walter Ribeiro, Rafael da XJ6 e a fiel de Poá, São Paulo, SR Alex e a fiel de Arujá, São Paulo, Xande, Jürgen Kevin, Fábio Ulisses e Lucas Silva e a fiel de Garapé Miri, Pará. Obrigado por sempre acompanharem o canal. Continuem por aqui fortalecendo a família Corinthians. Tamo junto!